Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas histórias que são a base de tudo. Uma história sobre segundas chances, sobre encontrar a graça onde a gente menos espera e, principalmente, sobre a importância de não esquecer. É uma narrativa que não só moldou uma nação inteira, mas que fala com a gente de um jeito muito forte até hoje. Sabe aquela pergunta, por que eu fiz isso de novo? Quem nunca, né? É um sentimento que todo mundo conhece. A gente tropeça, comete os mesmos erros e fica pensando, como é que eu vim parar aqui outra vez? Pois é, essa sensação de falha repetida é exatamente o ponto de partida da nossa história de hoje. É um lugar onde a necessidade de uma segunda chance fica óbvia. Então vamos começar por aí, a segunda chance. Antes de qualquer vitória, antes da conquista, veio uma nova oportunidade. Israel estava de novo ali, na fronteira da Terra Prometida, 40 anos depois de um fracasso gigantesco. E dessa vez, alguma coisa tinha que ser diferente. E olha que interessante esse contraste aqui. Na primeira vez, com Moisés, a missão de espionar a terra acabou num relatório cheio de medo e de incredulidade. E o resultado? 40 anos andando em círculos no deserto. Foi uma geração inteira paralisada pela dúvida. Agora, com Josué no comando, a missão é a mesma, mas o resultado totalmente diferente. O relatório deles inspira fé, inspira preparo. A nova geração estava pronta para a conquista. É a imagem perfeita de uma segunda chance dada por Deus. E é nesse ponto que a história dá uma virada fascinante. Porque a graça de Deus, ela raramente aparece do jeito que a gente imagina. Ela surge nos lugares mais improváveis, através das pessoas mais inesperadas. E para isso, não tem exemplo melhor do que a história de Raabe. Vamos dar uma olhada na jornada de fé dela, passo a passo. Primeiro, ela ouviu. Ela ouviu falar sobre o poder do Deus de Israel. Não era uma fé cega, entende? Era baseada em fatos. Segundo, ela acreditou. E não só acreditou, como declarou que ele era o soberano de tudo. Terceiro, isso aqui é fundamental. Ela agiu. Ela arriscou a própria vida para esconder os espiões. E qual foi o resultado? Ela e a família dela foram salvas. Isso mostra pra gente que fé de verdade não é passiva. É uma escolha, é uma atitude que exige coragem. Pensa só no peso que essa declaração tem. Vindo de uma mulher cananeia, de dentro dos muros da cidade que ia ser destruída, essa é uma das confissões de fé mais poderosas que a gente encontra. Ela entendeu a autoridade de Deus de um jeito que a geração anterior, do próprio povo de Israel, não tinha conseguido entender. Certo? Mas como essa salvação foi garantida na prática? Por um sinal, o fio de escarlate na janela. E isso cria um paralelo incrível. Assim como o sangue nos umbrais das portas, lá na Páscoa do Egito, marcou as casas que seriam protegidas, esse fio vermelho era um sinal visível de fé. Era a marca que separava a casa dela da destruição que viria. Um verdadeiro símbolo de redenção. E a história de Raabe não é um caso isolado. Olha só o exemplo dos gibeonitas. O método deles foi o completo oposto. Enquanto Raabe usou uma fé sincera, eles usaram a astúcia, o engano. Mas, no fim das contas, o resultado para os dois foi o mesmo: salvação e um lugar na comunidade. Isso ensina algo muito profundo sobre a graça divina. Ela é surpreendente. Ela é ampla e não está limitada aos nossos métodos ou méritos. Bom, com a missão de reconhecimento feita e a graça já agindo de formas inesperadas, Israel chega no seu primeiro grande obstáculo físico, o Rio Jordão. E não era um riozinho qualquer. Estava na época da cheia. Era impossível de atravessar por meios normais. Mas antes do milagre, veio um comando: santificai-vos. O ponto-chave aqui é que a preparação interna era uma condição. Em outras palavras, Deus pediu que o povo se preparasse espiritualmente, se alinhasse com o que ele estava prestes a fazer. A vitória que viria de fora começava com uma consagração por dentro. Para a gente entender o tamanho do que ia acontecer, a gente precisa visualizar a cena. O Rio Jordão estava na época de cheia, transbordando por todos os lados. Uma travessia normal? Sem chance. Humanamente falando, a situação não tinha solução. E aí o milagre acontece. Mas preste atenção na sequência. As águas não se abriram para eles pensarem se iam entrar ou não. O milagre aconteceu depois do passo de fé. Foi só quando os pés dos sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, tocaram a água violenta que o rio parou de correr. As águas se amontoaram lá para cima e todo o povo atravessou em terra seca. A fé veio antes do milagre. A travessia foi um espetáculo, claro. Mas o evento em si não era a lição final. O que Deus mandou fazer logo em seguida foi, talvez, ainda mais importante para o futuro da nação. O mandamento de criar uma memória permanente. Deus foi genial nisso.
Ele já antecipou a pergunta que as crianças fariam no futuro. Ele criou um momento de ensino. 12 pedras foram tiradas do meio do leito seco do rio e empilhadas como um memorial. O objetivo era provocar exatamente essa pergunta. Pai, o que significam essas pedras? Transformando um monumento de pedra numa história viva. Então, qual era a ideia por trás dessas pedras? Elas tinham várias funções. Eram um sinal para gerações futuras. Um testemunho físico do poder de Deus. Serviam como uma ferramenta de ensino para a história não se perder e, por fim, eram uma testemunha para todas as outras nações. Ou seja, a memória não devia ser algo passivo, guardado num livro. Tinha que ser uma prática ativa, de toda a comunidade. Isso nos leva, claro, ao outro lado da moeda, o perigo de esquecer. Porque se lembrar era tão importante, esquecer era igualmente destrutivo. E a história de Israel mais para frente é a prova viva das consequências de falhar nesse dever. É uma escolha entre dois caminhos, não tem meio termo. Lembrar dos atos de Deus alimenta a fé, gera gratidão e garante a fidelidade. Do outro lado, esquecer leva direto para a idolatria, para o orgulho e, no fim, para a apostasia. O livro de Juízes é basicamente um ciclo trágico dessa realidade. O povo esquecia, desobedecia, sofria as consequências e o ciclo se repetia. Então, o que seria essa tal memória espiritual? Não é só nostalgia, sabe? Não é só lembrar do passado com saudade. É o ato consciente de trazer à tona o que Deus já fez para alimentar nossa confiança hoje e a nossa esperança no futuro. É a raiz que sustenta uma fé viva. Esquecer é cortar essa raiz. Lembrar é nutri-la. No fim das contas, a gente pode resumir tudo com uma ideia bem forte. O evento histórico do Jordão se torna um símbolo universal para a jornada de fé de qualquer pessoa. Representa a passagem do velho para o novo, do medo para a confiança, do deserto para a promessa. E o que isso tem a ver com a gente hoje? A grande lição é que, embora milagres espetaculares como o dividir um rio tenham sido fundamentais naquela época, talvez o maior milagre hoje seja outro. Não um rio que se abre, mas um coração que se transforma. As maravilhas de Deus hoje a gente vê principalmente na transformação espiritual das pessoas. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Quais são os nossos Jordões? Aqueles obstáculos na vida que parecem intransponíveis. Essa história toda sugere que às vezes o caminho à frente só aparece depois que a gente dá o primeiro passo de fé. É um pensamento que conecta uma história de milhares de anos atrás com a nossa jornada, aqui e agora.